Capítulo 89 – Investir no nosso futuro. Zola olhou fixamente para Luciano enquanto, solenemente, balançava a cabeça e dizia: não temos certeza se Alexander é realmente um filho favorito de Deus, mas é fato que ele tem o duplo anel de batalha dourado. Isso significa que se ele estiver disposto a se juntar à Santa Igreja, ele receberá o amor daqueles mestres da cúpula da montanha sagrada e, nesse momento, receio que mesmo as pessoas sob a coroa do bispo Sergieli abaixem suas cabeças diante dele. Pensando assim, quanto aos sacerdotes e cavaleiros de nível baixo como nós, as gemas e pergaminhos, que conseguimos reunir lentamente ao longo do tempo, não se compara à oportunidade de se relacionar com este tipo de grande figura, o que só ocorre uma vez em nossas vidas. O cavalheiro Luciano pensou por um segundo, e então concordou. Então o que vamos fazer agora? Ele perguntou. Lembre-se de uma coisa: devemos obedecer às ordens de Alexander. Os olhos de Zola cintilaram com a luz, semelhante à de um jogador antes de fazer uma aposta insana. Embora esta seja uma aposta, ainda temos muitas vantagens. Se formos os primeiros a agir, no momento em que ganharmos, o nosso futuro dará um salto gigantesco e pode até ser possível para nós entrarmos na cúpula da Santa Igreja na Montanha Sagrada e agora, pelo contrário, se perdermos a aposta, então nossa perda terá sido de apenas algumas pedras e pergaminhos. E em vista do que podemos ganhar, essas perdas podem ser ignoradas. Então devemos mandar alguém para relatar isso ao bispo Sergieli? Não. Zola ficou chocado depois de ouvir isso e imediatamente disse: velho amigo, você é estúpido. Rapidamente se livre desses tipos de pensamentos. Inclusive se lembre que você deve disciplinar seriamente os seus seguidores assim que sair daqui. Essas informações não podem ser vazadas. Se a notícia que um filho favorito de Deus apareceu em Chambord se espalhar, os benefícios de estar associado a tal pessoa iriam diminuir. Além disso, no momento em que a notícia vazasse, receio que este pequeno reino de Chambord se tornaria imediatamente popular, com inúmeras grandes figuras lutando para vir aqui. Em comparação com essas grandes figuras, nós não teríamos vantagem e nem sequer seríamos capazes de permanecermos à frente da igreja de Chambord. Se isso acontecesse, seria muito mais difícil manter um relacionamento com Alexander. Luciano ouviu aquelas palavras e ficou admirado, enquanto rapidamente concordava com a cabeça. A combinação de Zola e ele era como uma raposa e um lobo, um tinha cérebro e o outro tinha músculos. Muitas vezes, Zola o ajudava a tomar decisões e os resultados tinham provado que a visão de Zola era sempre extremamente incomparável, além dele também ser muito vicioso. Contando com os conselhos de Zola, Luciano acabou recebendo muitas promoções ao longo do caminho e adquirido inúmeras vantagens. Na Câmara Secreta da Igreja, os dois logo chegaram a um acordo e finalmente se convenceram a acreditar na identidade de Fei como um filho favorito de Deus. Os dois então começaram a adivinhar as preferências de Alexander depois de se tornar uma pessoa normal, preparando-se para continuar adulando o rei, de forma a melhorar ainda mais seu relacionamento. Salão do Rei. Fei guardou os 2 baús de metal, mandou chamar o diretor da prisão Oleg e cuidadosamente e passou algumas ordens em seguida. Ele abriu um portal para o mundo diablo. No acampamento dos trapaceiros, Fei encontrou a bela mercenária Helena. Você pode me dizer se fez alguma descoberta na caverna subterrânea em Chambord? Na nova tenda construída para a residência temporária do líder supremo, Fei curiosamente verificava as instalações dentro do acampamento enquanto ele perguntava. Sim, senhor. É difícil imaginar, mas nas montanhas atrás da cidade de Chambord, há realmente uma grande cidade perdida na caverna. No momento em que Helena falou da caverna, seu rosto subitamente se iluminou. É uma construção majestosa. Eu segui o mestre Oleg dentro da caverna e examinei, cuidadosamente, cada centímetro de cada sala e corredor. Cada canto dentro da caverna é esculpido de uma maneira simples, então apenas alguns poucos vestígios foram deixados para trás.
porque nós apenas checamos uma pequena parte da construção, não tendo acesso ao que está atrás da enorme porta. Eu realmente não encontrei nada. No entanto, eu não sei porquê, mas toda a caverna de pedra me deu um sentimento muito estranho e familiar. Sentimento estranho? Sim, mestre. Foi uma sensação muito estranha. Eu sentia um sentimento familiar, como se eu tivesse visto essa caverna em algum lugar, mas quando eu pensei nisso com cuidado, não consegui me lembrar de mais nada. Helena estava um pouco envergonhada e abaixou a cabeça. Desculpe, mestre. Eu não consegui ajudá-lo desta vez. Fei sorriu enquanto balançava a cabeça e disse: Helena, não se culpe. A razão pela qual eu lhe disse para ir inspecionar a caverna foi porque eu tive exatamente o mesmo sentimento, uma sensação familiar desconhecida. Bem, está decidido, vamos esquecer esse assunto por enquanto. Há mais uma coisa que eu quero que você confira. Me diga, você sabe qual é a diferença entre essas duas gemas? Então, dois rubis brilhantes, emitindo uma aura de elemento fogo, apareceram nas mãos de Fei. Meu Deus, estes poderiam ser esses dois rubis elementais fragmentados. O choque emergiu no rosto de Helena enquanto ela exclamava em voz alta. Como se estivesse tocando um tesouro inestimável, Helena pegou cuidadosamente as duas gemas e as observou. O rosto jovem e belo tornou-se extremamente deslumbrante sob a luz dos rubis e a expressão de choque se misturava a uma pitada de confusão. Rubis elementais fragmentados eram muito raros nesse mundo. Uma vez que fossem obtidos, ferreiros com habilidades magníficas seriam capazes de criar poderoso equipamento mágico. Esta foi a primeira vez que Helena viu uma dessas joias lendárias. Ela tentou suprimir a emoção dentro de seu coração enquanto observava cuidadosamente. No entanto, ela não poderia encontrar a menor diferença entre as duas gemas. A inteligente Helena não se apressou em tirar conclusões precipitadas porque sabia que, desde que Fei lhe mostrou as duas pedras para pedir sua opinião, isso significava que devia haver algum motivo especial. Consequentemente, esta linda mercenária observou as gemas outra e outra vez, com extrema atenção. Mas no final, Helena não encontrou nada. Ela balançou a cabeça e entregou as pedras de volta para Fei. Seu belo rosto sem igual tinha uma pitada de frustração quando ela respondeu: Sinto muito, mestre Fei, na minha opinião, esses dois rubis fragmentados não têm diferença. Mesmo se compararmos o tamanho ou o poder elementar armazenado dentro, quase não há diferença. Fei ouviu e acenou com a cabeça. Ele colocou as gemas de volta no armazenamento e não disse nada mais. Mas dentro de seu coração, Fei não podia deixar de sentir uma explosão de êxtase. Isto era por causa dos dois rubis. Um foi retirado do baú de metal entre as gemas que o Padre Zola dedicou a ele, enquanto o outro foi obtido ao derrotar um chefe no mundo diablo. Originalmente, quando Fei viu pela primeira vez a gema dada pelo padre, ele já sentia que era a mesma coisa que a gema do mundo diablo, mas ele não estava muito certo naquele momento. Mas agora, através da avaliação de Helena, Fei pode ter 100% de certeza de que essas gemas do continente Azeroth eram do mesmo tipo que as gemas elementais do mundo diablo. Essa descoberta permitiu a Fei elaborar um novo plano. O baú de metal fornecido por Zola continha entre 300 a 400 gemas, o que representava uma riqueza rara. Se Fei esperasse até concluir a série de quests em Lut Gholein, obtendo assim o Oradrix Cube 1, ele seria capaz de usar essas preciosas gemas fragmentadas para produzir em massa algumas gemas perfeitas, as quais possuem um forte poder mágico. Uma vez produzidas, Fei poderia incrustá-las em alguns equipamentos e isso iria, definitivamente, melhorar muito o status mágico desses equipamentos. Agora que as dúvidas de Fei foram totalmente sanadas, ele se preparou para ir para Lut Gholein para subir de nível. Helena, vá na frente e se prepare, deixe as armaduras e as armas prontas. Nós dois iremos deixar o continente Rogue em direção ao leste, vamos até a cidade de Lut Gholein para dar uma olhada por lá e matar alguns demônios de alto nível no caminho. Talvez tenhamos algumas colheitas inesperadas. Fei sorriu enquanto dizia: A pérola do deserto Lut Gholein. Helena ouviu e se alegrou, sem esconder o olhar surpreso em seu rosto.
Afinal, ela era apenas uma jovem de 20 anos. Desde que nasceu ela sempre viveu no tedioso continente Rogue, portanto ela sempre desejou ansiosamente visitar a lendária e magnífica cidade conhecida como a Pérola do Deserto, Lut Gholein. No momento em que ela ouviu que Fei a estava levando para Lut Gholein, ela saltou alegremente, como uma menininha, e rapidamente foi se preparar. Ao ver esta cena, Fei também foi contaminado pela excitação de Helena e seu coração de repente ficou relaxado. Enquanto Helena estava preparando os equipamentos de armas, Fei encontrou o velho pervertido Caim e estava preparado para perguntar sobre o status da avaliação dos itens que ele deixou alguns dias atrás, o equipamento do príncipe de Endoven e o anel do mago Evas, os quais foram mortos por Fei. No entanto, de longe Fei já pode ver aquele miserável no estado obsessivo, perdido na avaliação daqueles itens, literalmente babando na frente do equipamento e do anel de armazenamento, enquanto murmurava loucamente para si mesmo. Vendo a chegada de Fei, ele nem sequer levantou a cabeça e simplesmente olhou febrilmente e disse para si mesmo: "Isto é realmente incrível. É um novo tipo de padrão mágico, técnicas demoníacas de introdução e realmente funciona. O que está acontecendo?" Fei olhou e soube que o velho tinha encontrado algumas dificuldades. O trabalho de avaliação ainda não tinha dado resultado, e para evitar ser apanhado por toneladas de perguntas, Fei se virou e saiu imediatamente. Fei encontrou novamente a belíssima NPC Ferreira Charce no canto nordeste do acampamento dos trapaceiros. Na verdade, agora era difícil para Fei tratar essas pessoas no acampamento como NPCs, porque todas elas tinham personalidades e sabedoria tão realistas. Depois de passar algum tempo com eles, Fei sentia como se fossem amigos ao seu lado. Depois que Fei ajudou a recuperar o martelo mágico de ferro e o entregou para Charce, ela passou a ser sempre muito excitada perto dele. Sob o olhar de excitação e descrença de Charce, Fei tirou algumas gemas fragmentadas de seu espaço de armazenamento e entregou a ela, como se ele fosse de uma família rica e estava jogando fora dinheiro. Ele disse num tom de flerte: "Ei Charce, acho que essas dúzias de gemas preciosas podem ser úteis para você ao forjar equipamentos mágicos. São realmente, oh meu Deus, são realmente as lendárias gemas elementais, mas mestre Fei, eu ainda não dominei o poder do martelo de ferro mágico, e minha habilidade de forjar ainda está em um nível muito baixo. Eu poderia desperdiçar essas preciosas gemas elementais. Ah, não há problema. Estas gemas são apenas para você praticar." "O quê? Usar as gemas elementais lendárias para a prática?" Charce cambaleou, ela pensou que acabou de ouvir errado.